E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui. E aí, tudo bem, Bussunda? Tamo aí, André. Beleza? Hoje a gente vai falar um assunto meio polêmico, talvez, mas é a comparação possível que existe entre Bolsonaro e Nicolás Maduro. Será que existe alguma coisa entre eles? Cara, a gente estava pesquisando aqui, moçada, e tem uma entrevista do Bolsonaro de 1999 para o estado de São Paulo, venerando o mesmo cara que o Nicolás Maduro venera, né? O falecido Hugo Chávez. Os caras perguntaram aqui, nós vamos colocar na tela para vocês, o que pensa, na época ele era deputado, tá? O que representa Chávez, Bolsonaro? É uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Pretendo ir à Venezuela para conhecê-lo. Né? E daí os caras perguntam, tá, mas qual que é a figura histórica que ele remete? Ele remete ao Castelo Branco, o primeiro ditadura, né? Acho que ele vai fazer o que os militares fizeram do Brasil em 64, com muito mais força. Só espero que a oposição não descambe para a guerrilha, como foi aqui. E o que você acha dos comunistas apoiarem o Chávez, o Bolsonaro? Ele não é anticomunista. Nem eu sou. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Nem sei quem é comunista hoje em dia. Vamos lá. Eu vou falar, Nós fizemos esse trabalho hoje de fazer comparações de Bolsonaro com Maduro, mas o nosso artista genial, eu acho ele genial, o Bruno Sartori, né? Ele já fez isso para nós. Olha aqui, ó. O Sartori já comparou aqui o Bolsonaro com o Nicolás Maduro. E aí, Andrei, é possível comparar essas figuras? Eles são as duas faces da mesma moeda? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que eles são meio que irmãos, assim, né? Porque o tipo de política que os dois adotam é muito parecido. O Brasil não vai ser uma Venezuela, diziam os apoiadores e dizem ainda hoje do Bolsonaro. Não, alguns dizem assim, até para evitar que no Brasil aconteça a mesma coisa que aconteceu com a Venezuela. Mas será que é tão diferente assim a Venezuela do Brasil? A Venezuela de Maduro e o Brasil de Bolsonaro? Porque esses dois caras têm em comum agora, né, André, essa questão de serem, eles são considerados os piores governantes da América Latina no combate ao coronavírus. Está todo mundo conseguindo tomar medidas e tal. Nicolás Maduro e Jair Bolsonaro só fazendo nhaca. E fora o fato de que no Twitter foram os únicos dois presidentes que tiveram suas publicações excluídas pelo Twitter, né? Do mundo, né? Por contrariar, né, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? o Maduro foi lá e, cara, o Maduro é foda, foi lá e vou receitar um negócio aqui para vocês, tipo, pegou um artigo de um pseudocientista lá, que misturando algumas ervas, mel e limão, tipo a minha avó, entendeu? E aí tu mistura isso tudo, toma por 12 dias que isso mata qualquer coisa que o coronavírus possa atacar em você. Aí essa postagem foi cortada pelo Twitter, né? Era gengibre, alho... Capim-limão, gengibre... Capim-limão... Sabe o que, Andrei? Misturando isso tudo, sabe o que dá? Eu não sei. Cloroquina. Qualquer químico sabe disso. Falando isso, gente... Enquanto nós estamos hoje aqui fazendo esse vídeo, o Bolsonaro está preparando o Corona Fest em Brasília com a comemoração. Deixa eu te dizer que saiu agora de manhã, ele dizendo que isso era a imprensa, a extrema imprensa acreditou nisso. Isso é fake news. Cara, ele falou isso agora, velho. Ele falou que a extrema imprensa acreditou no que, Andrei? Né? Acreditou que ia ter um churrasco. E não vai ter churrasco. Não vai ter mais. Né? Não vai sair o Corona Fest, então, do Bolsonaro? Não vai ter. Eu achei que ia ter. Cara, ia ter uma live do Bolsonaro comendo uma picanha, cara. Uma live dele comendo uma picanha lá. Eu achei que ia ter, velho. E uma caipirinha de cloroquina.
Pô, mas, gente, olha só, a gente separou aqui algumas coisas. Afora essa questão do fiasco em relação ao combate ao coronavírus e essas bobagens, tem várias coisas que aproximam, né, o Bolsonaro do Maduro, apesar de os apoiadores dos bolsonaristas passarem dizendo que o Brasil não vai virar uma Venezuela, a gente tá, parece que mais perto da Venezuela, inclusive, gente, a nível internacional. O Bolsonaro ele foi melhor que o regime venezuelano, né? Porque desde Hugo Chávez, lá em 99, quando ele chega ao poder e vem numa escalada, a Venezuela vai se queimando, vai destruindo sua imagem internacionalmente. O Bolsonaro ele foi mais eficiente que os caras da Venezuela, né? Quanto tempo ele levou para queimar a imagem do Brasil lá fora? Meses, né, Bustunda? O Brasil é apontado hoje a nível de mundo pela imprensa e por órgãos competentes como o pior país e o Bolsonaro o pior governante no combate ao coronavírus. Então, assim, se a Venezuela tem uma imagem internacional queimada e ela é vista como uma espécie de pária internacional, o Brasil agora está... O Bolsonaro foi ali e deu as mãos para o Nicolás Maduro, né, Andrei? Se associou ao Maduro, né? E aí tem várias coisas que a gente acaba percebendo, né, Bussunda? Porque a gente deu uma estudadinha nesses assuntos aí para poder falar para vocês até isso. Né? O que tu acha, Bussunda? Tem alguma coisa a ver com autoritarismo, com, enfim, do mundo do Bolsonaro, com Maduro, militarismo? Acho que a gente pode falar justamente disso. Eles são frutos de todo um discurso militarista, né? Se a gente for analisar o Bolsonaro aqui, fazendo toda a referência à ditadura militar de 64, resgatando aquela coisa nostálgica, inclusive é por isso que em 99 ele estava elogiando Hugo Chávez, porque o Bolsonaro aqui no Brasil, ele faz a apologia ao golpe militar e depois, fazendo a apologia ao regime militar, ele chega ao poder em 2018. Só que o Hugo Chávez, por isso que ele gostava do Chávez, ele tentou nos anos 90 dar um golpe militar. Não foi bem sucedido. E depois, em 99, o Hugo Chávez, pelas eleições, mas defendendo a intervenção militar, chega ao poder na Venezuela. Então, hoje, obviamente, o Chávez ele faleceu já há alguns anos, e o seu sucessor, Nicolás Maduro, continua com esse discurso militarista, glorificando, até colocando uma certa, que me incomoda bastante isso, uma certa ideia de moral superior para os militares, que são diferenciados, são ilibados, não caem em corrupção e essas coisas aí. Então, o militarismo é muito forte nos dois, né? Fora o fato de que o militarismo, nesse sentido, está associado à questão que envolve o governo, a politização do universo militar, né? Os militares são defensores do Estado brasileiro, né? Representam o Estado. E aí, quando você pega esses militares e tenta colocar eles forçosamente no governo, até porque se tu comparar o Maduro ou Barra Chaves com o Bolsonaro, vai ver que quantos ministros, quantas pessoas do alto gabarito militar estão dentro do governo agora. Então, ele está fazendo com que o mundo militar, né, vire o mundo do Estado, vire o mundo do governo, ou seja, está politizando o universo militar, né? O que a mesma coisa que o Chaves fez, né? Eles se amparam nas estruturas militares, né? O Bolsonaro, a gente pode perceber como que ele tem colocado os militares para dentro do governo, como ministros, né? Como conselheiros, como ele tem buscado. Esses dias ele recebeu o torturador da guerrilha do Araguaia, né? No Palácio do Planalto, exaltou, celebrou ele, e se busca sempre essa referência, ao mesmo tempo que o Bolsonaro usa muito desses militares para aparelhar o Estado, que é algo que também o Nicolás Maduro faz, que o Chaves já fazia, o Nicolás Maduro continua fazendo, que é essa colocação de pessoas do meio militar ou da confiança pessoal dele dentro de instituições que deveriam funcionar livremente dentro do Estado. A gente vê, por exemplo, a questão que deu agora, que levou à demissão do Moro, né? O aparelhamento da Polícia Federal. A Polícia Federal, se a gente comparar em anos anteriores, desde o período democrático do Brasil, pós-ditadura militar,
ela, claro, obviamente, ela recebe a nomeação, né, do comandante-geral da Polícia Militar via governo, mas não há alterações quando, por exemplo, a Polícia Federal andou investigando os escândalos de corrupção do governo petista, não houve intervenções na Polícia Federal. E agora parece que, porque a Polícia Federal andava investigando os zeros lá, o 01, 02, os zeros, né? Os filhos. O zero. Menos 04. E mexe, o 04 é o que pegou todo o condomínio, né? Não, o 04 tá fazendo outra coisa agora. Tá fazendo outra coisa. Mas é o Pac-Man do condomínio, o 04 lá. Mas eu tenho medo. Se eu encontrar o 04 na rua, eu volto para casa. Eu tenho medo daquele rapaz. Mas aí tem os outros, né, os que atuam muito fortemente na política e que o Bolsonaro protege aqueles filhos, ele coloca uma proteção e parece até que as mudanças na Polícia Federal têm conexão com isso. Mas, fora isso, o Bolsonaro já tinha feito intervenção na Procuradoria-Geral da República, ele também já fez outros tipos de intervenção e que a galera confunde, Andrei, né? Mas fora o fato de que ele claramente, né, tem um discurso contra o Congresso Nacional, contra o Senado e contra as instituições democraticamente eleitas, dizendo que eles querem o golpe, ou seja, tudo que os congressistas estão fazendo que possa colocar uma dúvida naquilo que o Bolsonaro acredita ou faz, torna esses congressistas, né, enfim, golpistas, assim como ele faz com a imprensa, né? Exato, como ele é tudo parte de uma conspiração. O Maduro faz muito disso também, né? Por esse motivo, né? A conspiração, né? O discurso que a imprensa é golpista, o discurso que a imprensa está conspirando contra o governo é o discurso do Maduro e também é o discurso do Bolsonaro. Então tem mais semelhanças aí, ó. Olha só, a oposição política, né? Que lá, por exemplo, na Venezuela tem o Guaidó, né, que se autoproclamou presidente esses tempos e tal, a oposição política e a imprensa são internamente os culpados pelos problemas do país, né? E o Bolsonaro adota a mesma estratégia aqui. O Supremo Tribunal, e aí vem essa massa apoiadora do governo querer que feche o Supremo, querer que feche o Congresso, pedir um novo AI-5. O AI-5 é o ato máximo de ditadura militar do Brasil lá nos anos 60. É a galera que nem sabe o que é. É o carimbo oficial dizendo assim, ó, ditadura. O AI-5 é o carimbo oficial da ditadura. Se está lá carimbado o AI-5, é ditadura, não tem o que discutir. A violação dos direitos humanos, censura na imprensa, a suspensão do habeas corpus, o presidente poder intervir diretamente em estados e municípios, sim, tudo veio pelo AI-5 e a galera pede isso, que fecha com o autoritarismo. O Bolsonaro, quando ele critica a imprensa, quando ele critica a oposição e quando ele molda as suas massas, ele busca esse poder de um Estado autoritário, assim como na Venezuela. Então, o Bolsonaro ele está sendo um Nicolás Maduro nesse sentido. O Nicolás Maduro, assim como o Chaves, né, como tu está falando aí, eles invocaram as massas, né, também, né, essa coisa da militância e tal, né, tu está falando aí que é um autoritarismo nesse caso, né, estava tentando fortalecer o discurso dele, né, dizendo, mas vocês que eu tô a favor de vocês, estamos junto, né. Ele se coloca até no discurso que ele fez depois que o Moro saiu, que eu tive que recorrer ao Google Tradutor. Ele falou establishment, é o que luta com o establishment, né? A expressão, né? O establishment, né? Aquelas coisas que aí estão, o que está estabelecido, que alguns, a velha política, nós vamos acabar com a velha política, nós vamos, tem que mudar isso aí, tá ok? Ele se coloca como símbolo de uma mudança, de uma espécie de revolução popular que não precisa de intermediários, é ele e o povo. É uma manifestação muito forte de populismo, que é o que o Nicolás Maduro, antes o Chaves fazia e o Nicolás Maduro continua fazendo. Se coloca como líder daquele povo, conclama aquelas massas, né? Chama o pessoal. Inclusive, gente, é absurdo isso.
em meio a uma pandemia, o presidente de uma república ir lá e apoiar manifestações antidemocráticas, né? Manifestações contra o Supremo, manifestações pedindo a intervenção militar. E o Chávez e hoje o Maduro fazem isso também na Venezuela, né? O Maduro faz isso de chamar o povo, o Maduro vai lá e dança. Aqui no Brasil, André, a gente tem dancinha para o Bolsonaro. Lá é o próprio Maduro que dança, vai lá e dança nas manifestações públicas, é o líder das massas, se coloca como aquele cara que é eu, governante, e vocês, povo. A gente não precisa da extrema imprensa, a gente não precisa da oposição, vamos deixar eles de lado. E aqui a massa passa a acreditar no que o próprio Bolsonaro fala, apelando também que, a ditadura militar com o Bolsonaro no poder. Então, tu esquece todos os instrumentos democráticos, então é um discurso antidemocrático lá, com Maduro, o discurso antidemocrático aqui. E aí você fala que você está do lado da Constituição, mas você rasa a Constituição quando você faz isso. Se você tem uma política antidemocrática, você não está sendo democrático, você não está sendo a favor da Constituição. Então, você tem que preservar os três poderes, né? E não achar que o poder executivo é mais importante, o melhor, o maior, que vai impor as coisas nos outros poderes, coisa que o Maduro faz. A Constituição sou eu, né? Que o Bolsonaro buscou esses dias. Ele se coloca como a lei. Ele se coloca lá na Venezuela. Eles fazem rupturas, mudaram a Constituição, fazem rupturas, fazem absurdos. E o Bolsonaro está no mesmo trajeto. Eu não sei se tu viu também, nesse sentido também. Andrei, quando ele está se colocando como a Constituição, ele é o intérprete também da Constituição. Cara, a gente percebe como que dá briga. Vamos pegar o exemplo assim, de quando o Supremo foi votar o habeas corpus do Lula, antes do Lula ser preso. Foi 6-5 a votação. Cara, são magistrados com alto conhecimento técnico que estão lá e deu 6-5, velho. Porque existem questões interpretativas, existe questão de jurisdição, existe uma questão muito ampla para analisar uma Constituição. E aí vem um presidente dizer que a Constituição é ele e que ele vai interpretar, cara, e aí ignorando simplesmente que existe... Cara, a gente pode falar, criticar os magistrados, que foi nomeado por esse, por aquele, não sei o quê, mas, cara, existe uma competência, compete a eles, compete ao Supremo uma série de decisões, assim como compete ao Parlamento uma série de coisas também. O presidente se dizendo porta-voz do povo e se colocar acima disso é ser autoritário, é usar as massas e é renegar, inclusive, a democracia. E não entendendo, sim, como tu falou, os instrumentos da democracia. Isso me faz lembrar da história também, né, em relação dos papas, né? O Papa tem a palavra final sobre a interpretação canônica, né? Isso aconteceu na Idade Média, né? É como se o Bolsonaro se encarasse nessa situação também para dizer que o que eu falo é o correto e se alguém fala o contrário ou critica o que eu falo, é colocado numa lista lá de pessoas não gratas, né? Pessoas que estão querendo dar o golpe, né? Inclusive, ele vai fritando ministro por ministro, um de cada vez, porque eles divergem em algumas políticas, a política da saúde com o Mandetta, a política agora em relação ao Moro, né, de intervenção na Polícia Federal. Então, isso é uma postura autoritária. O que o Maduro faz lá na Venezuela? Né? Ignora simplesmente as críticas, ignora o mundo ao externo. O Bolsonaro, ele só dá valor para aquilo que o Trump fala, né? Sim. O Andrei, antes da gente até entrar nessa seara, como tu falou, quando o Bolsonaro ele tirou o Mandetta, sob certa medida, ele tira a ciência também do Exato. Né? Que aí, por exemplo, até eu fiz a brincadeira antes com a cloroquina, que o chá lá do Maduro... O chá do Maduro. Cara, a cloroquina realmente é um medicamento. E é usado em alguns casos, até tratamento de artrite, eu andei lendo, etc. Tem algumas aplicações e chegaram a utilizar realmente alguns casos sem uma comprovação científica ampla, mas em alguns casos foi usado contra o coronavírus. Mas, cara, o problema do Bolsonaro não é nem a cloroquina, é, por exemplo, negar a pandemia. E isso é uma visão anticientífica medonha.
Enquanto o Maduro ele quer dar um chazinho de mel, um limão, que não sei mais o que, para tratamento que toma 14 dias e melhora, o Bolsonaro ignora isso. Não, é uma gripezinha, meu histórico de atleta não vai dar nada, não sei. Cara, a gente está hoje com 10 mil mortos no Brasil por conta disso. Então, assim, não é uma gripezinha, não é uma brincadeira. E o presidente renega a ciência. Quando ele tira o Mandetta, ele afasta a ciência. Quando também no governo agora tem se feito cortes de bolsas de pesquisa, bolsas científicas, que não é... Cara, ele poderia dizer, mas eu estou cortando pesquisa do historiador não tem nada a ver. Cara, ele está cortando bolsa de pesquisa da área da química, da área da medicina, da área da biologia, que são pessoas que deveriam estar contribuindo para o combate à pandemia. Ele ataca os caras. A comparação com o Maduro, nesse sentido, ela se faz também sensata quando o Maduro acaba, enfim, através da parte do Chaves, né, ignorando algumas áreas também lá em pesquisas, né, e acaba a própria Venezuela não tendo condições de sustentar, e aí existe uma certa, enfim, os cérebros venezuelanos já estão fugindo da Venezuela há muito tempo, né, porque não existe qualquer forma de incentivo lá à pesquisa, e as universidades lá estão praticamente à míngua, né, porque não há recurso para conseguir manter as universidades e não se faz qualquer esforço para manter a educação universitária lá na Venezuela. Por esse motivo, então, a gente pode dizer que aqui no Brasil existe uma similaridade muito grande entre o que o governo Bolsonaro está fazendo com as universidades federais e com os institutos federais, por exemplo, que é reter verba, ou nós sabemos quanto administrar. Fora o fato de que o Maduro e o Chaves tinham essas políticas de tirar reitor da universidade que não fosse de acordo com as políticas do próprio governo. O que acontece aqui no Brasil? O governo Bolsonaro está simplesmente querendo indicar os seus representantes e acabar com a questão democrática em relação à própria universidade escolher os seus representantes, no caso o seu reitor, né? E isso é uma imposição autoritária também. Então isso faz com que os dois estejam muito próximos um do outro, né? E que faz parte, Andrei, também dessa ideia do aparelhamento que a gente falou antes, assim como intervém na Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e outras agências, interferir nas universidades, que é bom explicar para a galera, tá? Quem não sabe como é que funcionam as questões das universidades. Sempre funcionava assim. As universidades escolhem 3 reitores, manda uma lista tríplice para o presidente. Mas vamos supor assim, gente, foi escolhido o Andrei em segundo e, sei lá, eu vi aqui o Huck em terceiro. Eu tive 90% dos votos. Qual Huck? O Luciano Huck? Não, o incrível. Tá. Eu já estou confundindo. Não achei ninguém para usar na hora. O Luciano Huck. Fora Huck. Mas assim, gente, eu em primeiro, o Andrei em segundo e o Huck, o Bruce Banner, né, em terceiro. Tá, olha só. Eu tive 90% dos votos. O Andrei teve 8% dos votos e o Huck teve 2% dos votos. Só que pela legislação, pelo que sempre funcionou, tem que se mandar uma lista tríplice para o governo. Mas o governo sempre só diz, ok, ganhou o Bussunda. Sim, o governo está de acordo com o processo democrático que a própria universidade acaba... Apesar do governo ter, sim, o poder legal de escolher o Huck, se ele quiser. Só que aí, o que está sendo feito agora? Está sendo feita uma intervenção que não estão se respeitando os processos democráticos das universidades. E tem se jogado contra a democracia na universidade, assim como também tem se jogado contra a própria universidade, quando o Weintraub vai lá e diz que ele visitou a universidade, tem plantações de maconhas nas universidades, que é para isso que serve o dinheiro, as verbas públicas. Cara, o desmonte da universidade numa visão anti-ciência. Aliás, Andrei, se ataca o partido de oposição, se ataca a imprensa, se chama imprensa de extrema imprensa, e se ataca a universidade, porque você está atacando a oposição política, está atacando a informação e está atacando a ciência. E atacando esses facilita para você ficar no poder manipulando as massas num governo populista e se dizendo a Constituição e a verdade e podendo governar no regime autoritário. O que diferencia o Bolsonaro do Maduro daí nisso? São regimes...
Daí nisso tudo. Bom, fora o fato, agora já nos encaminhando para o final da nossa conversa aqui, né? Porque senão se alongar, nós vamos ficar 3 horas falando sobre esse assunto. O fato é que, se você pensar nos Estados Unidos também, como outro fator que pode aproximar mais o Maduro do Bolsonaro, é o fato que o Bolsonaro ama os Estados Unidos, né? Ama. Até mandou o filho dele para lá fritar hambúrguer. Ele é um exemplo de fritador de hambúrguer lá e voltou para cá como, né, quase que um ministro das relações exteriores, né? O Brasil é tão importante que essa relação com o hambúrguer, que é importante fritar hambúrguer. Diplomática. Claro. E aí o fato é que quando o Bolsonaro acaba dando, na verdade, né, a mídia, a audiência para os Estados Unidos, falando bem dos Estados Unidos, né, e aí vem o Maduro e o Chávez falando mal dos Estados Unidos. Então, os dois falam dos Estados Unidos o tempo todo. Estados Unidos é a referência externa do Nicolás Maduro e do Jair Bolsonaro. Claro. O Bolsonaro ele é Deus, para o Maduro ele é o diabo. Sim. Aliás, assim, Andrei, nessa conversa que a gente sempre conversa um tempo antes, umas 2 ou 3 horas antes de gravar. A gente estava conversando antes, a gente falava a nível interno, tanto o Bolsonaro quanto o Maduro, eles culpam a imprensa e a oposição e negam a ciência em seus governos. A nível interno, para se justificar no governo. A nível externo, o culpado para o Maduro é os Estados Unidos. Para o Bolsonaro, o comunismo internacional. Esses dias ele colocou o Macron como comunista, né? Qualquer um que se opõe a ele é comunista. Existe uma conspiração. O mundo quer derrubar. O mundo parou. Quiçá Deus parará em algum momento o universo para olhar o Jair. E que a mídia, o New York Times e outros jornais, Deutsche Welle alemão, espanhol, enfim, Independent, El País, todos eles estão, né, mancomunados para, na verdade, né, a favor do globalismo de esquerda contra o próprio Trump e contra o Bolsonaro. Né? Então, esse tipo de política conspiratória também você encontra isso lá no próprio Maduro, né? E o Chaves também falava bastante sobre isso, mas o Maduro para mim é muito pior que o Chaves. A Rede Globo de televisão é uma das maiores empresas monopolistas do mundo de imprensa. Cara, é uma grande empresa capitalista e que é transformada na retórica bolsonarista em comunista. Isso é um absurdo, cara. Esses dias eu vi falar, mas isso daí para outro assunto, né, Bolsonaro? Quem podia discutir Bolsonaro? Bolsonaro, não, Bussunda, não. Eu tô confundindo Bolsonaro com Bussunda já. O Andrei me chama de Bolsonaro às vezes nas nossas falas. Muito complicado. Mas Bolsonaro, Bussunda, Maduro, assim, muito parecido, né? Muito parecido. Andrei, mas eu descobri sobre o que é o coronavírus, né? Porque os caras é o plano do Bill Gates para instalar antena de 5G em tudo que é casa. Que enquanto propagam essas mentiras do coronavírus, o Bill Gates está botando antena de 5G para dominar o mundo. Quem revelou isso foi o grande cientista político e engenheiro químico e social Kiko. Cara, isso vai ser. Talvez vamos falar sobre isso na próxima. Cara, uma boa pauta. Nós vamos falar na próxima semana sobre as grandes fake news e como isso está destruindo o mundo, tá? Mas antes da gente ir para o próximo, né, ou encerrar esse vídeo, Andrei, na minha concepção, eu quero perguntar para ti. Para mim, o Bolsonaro, ele se olha no espelho e vê o Maduro. Eu acho que aí tá. Eu acho que e o Maduro se olha no espelho e vê o Bolsonaro, até porque no espelho é uma coisa engraçada, né? Tu fala com a mão direita, né? E aí o espelho responde com a mão esquerda. Então tu vê que eles são muito semelhantes, muito semelhantes. Não dá para dizer que eles são muito diferentes. Embora os críticos vão dizer várias coisas, né? Porque são bem diferentes um do outro, não sei o quê, mas a gente deu aqui. É socialista, né? Nossa socialista mais cara vermelho. Mas aí a gente deu 7 fatores aqui, né? Para poder nomear. São 7 fatores que a gente falou. Mas a gente pode, já posso dar a resposta, tá, gente?
mas o Bolsonaro ele defende um modelo econômico que não sei o que, Paulo Guedes, e o Maduro é outro modelo de estatização, não sei o que. Cara, então vamos lá fazer comparação histórica. Stalin e Hitler. O Stalin montou um regime socialista, o Hitler manteve um capitalismo raivoso de Estado, tá? Esquerda e direita naquela época. Agora, no sentido político, perseguiram toda a oposição, controlaram a imprensa, fizeram a manipulação de massas, mataram um monte de gente, cada um, fizeram campos de concentração e se colocaram como salvadores da nação, como guias da nação, né? Claro, não estou dizendo que o Bolsonaro é o Hitler, nem que o Nicolás Maduro é o Stalin, tá? Até porque são comparações desproporcionais e anacrônicas, mas eu estou dizendo que assim como nos anos 30, 40, a gente pode ter comparado Stalin com Hitler, eles serem de espectros econômicos diferentes, eles tinham uma política muito parecida, a gente pode hoje, ou não pode, Andrei, comparar o Nicolás Maduro com o Jair Bolsonaro em sua política, mesmo que a economia mude um pouco? Eu acho que o fundamental é que o público entenda que a gente não está querendo dizer assim, olha, nós somos de esquerda, de direita, estamos a fim de matar o Bolsonaro, matar o Maduro, não sei o que. Não é o caso. O caso é que esses extremos acabam, que as pessoas dizem que são muito diferentes uns dos outros, acabam se refletindo de maneira quase que igual um com o outro, assim como o próprio Stalin, assim como o próprio Hitler, né? Havia essa dimensão aí. A dimensão política era muito parecida, o modus operandi era muito parecido, mesmo que alguns outros fatores econômicos tenham se distanciado, mas se aproximam no modo de lidar com o autoritarismo, com o populismo, o modo que o Bussunda acabou de dizer aqui agora. Para mim, está encerrado esse assunto. Eu acho que o Bolsonaro é muito próximo do Maduro, o Maduro é muito próximo do Bolsonaro, assim como um fator do espelho, cara. E a pergunta para você, principalmente para você, bolsonarista, que afirmava em 2018 o Brasil não vai ser uma Venezuela. E agora, meu querido? E aí? Tchau, gente. Até a próxima. Falou. Até a próxima. Fake news? Fake news.